Deus, amém. Vamos começar o nosso culto de quarta-feira, culto de estudo da palavra. E eu quero começar esse culto lendo aqui o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim: Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos o cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando essa palavra veio através da boca do profeta Malaquias ao povo de Deus, o povo estava indignado, o povo estava triste, porque eles estavam vendo que aqueles que não serviam a Deus estavam prevalecendo, aqueles que tentam a Deus, aqueles que não andam nos caminhos de Deus, aqueles que brincam com Deus, aqueles que andam na soberba, no orgulho do coração, aparentemente estavam prevalecendo. E aí o profeta Malaquias confrontou o povo de Deus, porque o povo estava se deixando envolver por essa influência que essas pessoas estavam desenvolvendo, de certa forma, sobre suas vidas, trazendo no coração deles um certo sentimento de tristeza, de indignação, um certo sentimento de frustração, porque eles estavam servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas aparentemente aquele que não estava servindo a Deus é que estava prevalecendo. Só que isso é um engano, irmãos, é um engano. O Senhor às vezes permite que o ímpio às vezes prevaleça em algum momento sobre a vida do justo, para provar o coração do justo, para provar quem é dele e quem não é dele, para provar quem verdadeiramente está andando com ele e quem verdadeiramente não está com ele. O Senhor muitas vezes permite que o mal prevaleça por um tempo, e que o homem ímpio, aquele que tem um coração comprometido com tudo aquilo que é errado, às vezes prevaleça também por um tempo, para tentar o coração, para provar o coração do povo de Deus, para ver quem realmente está com Deus e quem não está com Deus. Hoje nós estamos vivendo dias assim, confrontadores, né? A gente vê essas pessoas aí que foram fazer aí as manifestações lá em Brasília, e eu recebo vídeos constantemente dos grupos de pastores. Estou em, talvez, acho que mais de 6 grupos de pastores, e aí aquelas pessoas estão ali chorando, presas num ginásio, pessoas vistas como terroristas, golpistas e tudo mais, e você vê ali mãe de família, pai de família, criança, você vê ali que não tem pessoas assim mal intencionadas, e aí você vê aquelas pessoas orando e clamando e buscando e pedindo a ajuda de Deus, porque parece que a impiedade do coração dos homens está prevalecendo, e elas estão sendo castigadas, elas estão sendo humilhadas, e muitas vezes, queridos, parece que o ímpio e o mal parece que está prevalecendo, mas é ali que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Eu quero acreditar, irmãos, que por trás de toda essa situação que tem acontecido ainda nesses últimos dias, ainda em torno dessa questão da política no Brasil, eu quero acreditar que Deus está fazendo algo tremendo através de tudo isso. Eu quero acreditar que Deus está movendo para quebrar cadeias, para quebrar barreiras espirituais na vida do povo de Deus. Mas eu não quero me apegar tanto às questões políticas. Eu quero olhar para a igreja. Para mim, a igreja é o termômetro de tudo. E hoje eu vi um vídeo do pastor Lamartine Pozella, e ele disse assim:
eu tenho que deixar um recado para a igreja brasileira hoje, porque o Senhor falou comigo. Eu buscando o Senhor falou no meu coração nessa manhã, e Ele gravou um vídeo curtinho e deixou um recado ali para toda a igreja, dizendo que o Senhor disse que viriam tempos difíceis para a igreja, que viriam tempos trabalhosos para a igreja nesses dias, mas é porque o Senhor Ele quer que o crente verdadeiramente se posicione como crente, que a igreja verdadeiramente se posicione como igreja, porque a igreja ela sempre cresceu em tempos de perseguição, em tempos de luta. Se você olha a igreja no livro do Atos dos Apóstolos ali, a igreja era perseguida pelos judeus, pelo governo romano. Muitos cristãos eram presos, eram colocados em cadeias. De repente aparecia um anjo, libertava os crentes e eles voltavam a pregar. E daqui a pouco outros crentes eram presos. A prisão de crentes era muito comum naquela época, mas a igreja nunca viveu um avivamento tão grande, tão poderoso como naquela época, porque é no meio da perseguição que a nossa fé ela cresce, é no meio da perseguição que a igreja ela se levanta verdadeiramente para servir ao Senhor, é no meio da perseguição que há avivamento verdadeiro na palavra, onde o povo realmente se arrepende dos seus pecados, se volta inteiramente para o Senhor. Eu vejo que hoje o Senhor está dizendo: acabou o oba-oba na igreja, acabou o oba-oba espiritual, que há muito tempo o povo de Deus está vivendo de oba-oba, vivendo de, sabe, faltando aquele compromisso sério com Deus. E eu vejo, irmãos, que virão dias em que o Senhor realmente vai balançar e chacoalhar a figueira, e aí nós vamos ver quem vai ficar na figueira. Porque quando a figueira é chacoalhada, os frutos podres, eles caem, os frutos saudáveis, eles ficam. Então é tempo de saber que fruto você é, que fruto você é na figueira, que é Jesus. Então nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor verdadeiramente vai provar o coração dos crentes, vai passar a peneira, na igreja, para saber realmente quem é de Deus, quem não é de Deus, quem está com o Senhor, quem não está com o Senhor. E aqui nesse texto, o profeta diz assim, que o Senhor, Ele ouviu aqueles que temeram ao Senhor, que o Senhor fez um compromisso com aqueles que o temeram, no momento em que o ímpio estava prevalecendo, no momento em que a maldade estava prevalecendo aparentemente sobre o bem. Naquele momento o Senhor fez um compromisso com aqueles que o temeram, e diz: farei um memorial, e eu pouparei aqueles que me temem, como um pai poupa um filho. E aí vocês verão a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. O Senhor diz: eu farei diferença. Então nesse tempo nós precisamos buscar a Deus. Se você quer permanecer firme, busque o Senhor. Se você quer permanecer em pé, entra na presença de Deus, ore. Ontem eu e a minha esposa viemos aqui orar, e para nós não é penoso vir orar pela igreja, mas é claro que a gente gostaria que muito mais pessoas, muito mais pessoas da igreja viessem orar também. Mas nós oramos por cada família da igreja, oramos pelo Miguel, parente da Luana, e orei por aquelas pessoas, irmãos, que estão presas lá, que foram presas naquela manifestação que houve no final de semana. Orei, meu coração se sensibilizou, se quebrantou, senti muito compaixão daquelas pessoas que estão ali naquela situação, presas, porque participaram daquela situação. Não estou aqui dizendo que foi certo quebrar, vandalizar as coisas, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que tinha muita gente ali que não tinha intenção de fazer isso, e elas foram presas, foram apreendidas, e aí nós vemos muitos políticos que estão no poder, que roubaram, fizeram um monte de coisa errada e não estão presos. Pessoas que lesaram o Brasil, que roubaram caminhões de dinheiro do Brasil, que lesaram a população, mas não estão presos. Então essas coisas a gente tem que colocar diante de Deus em oração. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai colocar as coisas no lugar.
Então nesse momento eu quero que você fique em pé, para que nós possamos orar. E eu quero orar com os irmãos sobre essas causas, sobre essas situações. Pedir para que o Senhor venha intervir com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua justiça na terra, para que o Senhor venha estender a sua mão de poder, para que o Senhor venha estabelecer a sua vontade soberana, porque, irmãos, nada consegue prevalecer contra a vontade de Deus. Como igreja do Senhor, nós temos que pedir que a vontade de Deus se cumpra sobre a terra. Nós temos que pedir que a vontade de Deus seja estabelecida no Brasil, na vida política do Brasil, nas nossas vidas como cidadãos, na vida da igreja. Nós temos que pedir. Então eu quero que você ore comigo nesse momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e queremos colocar diante do Senhor agora, Pai, ó Deus, o Brasil, essa situação que está acontecendo, meu Pai, aí fora, pessoas que estão presas, Pai, muitas pessoas que são, ó Deus, pessoas inocentes, pais de família, mãe de família, crianças, meu Pai, presas, pessoas de idade, presas, ó Deus, e a gente nem sabe o que aconteceu realmente naquele dia de domingo, Senhor. Não sabemos se pessoas ali estavam infiltradas ali naquele meio todo para criar aquele tumulto. Não sabemos sobre essas situações, mas com certeza muitas pessoas inocentes, ó Deus, estão sendo penalizadas injustamente. Com certeza muitas pessoas, meu Pai, que não deveriam estar presas, estão presas ali hoje, clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor. E eu quero, meu Pai, demonstrar compaixão por essas vidas, Pai. O Senhor sabe perfeitamente quem está certo e quem está errado. O Senhor sabe perfeitamente quem é culpado e quem é inocente. O Senhor sabe perfeitamente como julgar as situações, Pai. Nós não sabemos, por isso eu coloco isso diante do Senhor agora. E eu quero pedir que o Senhor, ó Deus, entre com justiça, e que o Senhor também entre com graça e com misericórdia, ó Deus, sobre o Brasil, sobre essas questões todas. Que o Senhor estenda a Tua mão de poder em favor daqueles que precisam da Tua ajuda, que precisam do Teu socorro nesse momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Entra agora em favor dessas pessoas, meu Pai, favorece essas vidas, ó Deus, trabalhe em favor dessas vidas, Pai, mas acima de tudo, que a Tua vontade seja feita, meu Pai, sobre o Brasil, a Tua vontade seja feita sobre os corruptos, a Tua vontade seja feita sobre aqueles que maquinam mal, ó Deus, ó Pai, as escuras, meu Pai, que maquinam mal, Senhor Deus, ó Pai, a espreita, que maquinam mal, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, na calada da noite, Senhor Deus, ó Pai, arquitetando como praticar o mal contra as pessoas. Age, meu Pai, ó Deus, contra essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, levanta a Tua mão de poder e dá, ó Deus, vitória àqueles que precisam da Tua vitória, aqueles que estão clamando pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe julgar perfeitamente, ó Deus, o Senhor sabe pesar na balança perfeitamente, Senhor, essas questões e agir em favor de quem precisa da Tua ajuda, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso eu coloco em oração essas questões, como também coloco em oração nesta noite também a vida do Miguel Durante, Senhor, ó Deus, eu não sei como esse menino está, ó Deus, hoje eu não sei, mas eu sei que o Senhor é Deus, ó Deus, para fazer o impossível se tornar possível. O Senhor é Deus para fazer um milagre, se necessário for. Estenda, Pai, a Tua mão de poder sobre a vida desse menino nesta noite e faça a obra, meu Pai, ó Deus, que precisa ser feita em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, esse menino ainda se encontra num leito de enfermidade, doente, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, estenda a Tua mão sobre ele e o levante para que uma grande obra, ó Deus, seja feita não somente na vida dele, mas na vida de toda a família, na vida de todos os familiares desse menino. Usa, meu Pai, essa situação para fazer uma obra na vida da família inteira, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos esta causa de nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Colocamos esta causa diante do Senhor em oração, crendo
porque a tua palavra diz, Pai, que tudo que pedimos crendo, receberemos, meu Pai, e se chegarmos confiadamente diante do trono da graça, acharemos graça, encontraremos misericórdia e seremos atendidos em tempo oportuno. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, age nessa situação e mostra que o Senhor é Deus, que faz milagres, que opera de forma sobrenatural nos dias de hoje. Abençoa, Pai, cada vida que aqui está, cada pessoa que veio neste lugar nesta noite, para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra, para cultuar ao Senhor, para ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Que estas vidas sejam, meu Pai, visitadas pelo Senhor nesta noite. É o que nós te pedimos e também desde já te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.